Boa noite. O Globo Repórter começa com uma pergunta para todos os brasileiros. Por que, afinal, estamos engordando tanto? Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela um mapa surpreendente. A capital mais jovem do Brasil é também a mais saudável. Mas qual o segredo de Palmas? Florianópolis tem o menor número de obesos do país. A receita que combina os prazeres da atividade física com uma dieta de poucas restrições está mudando o perfil da população. E o mais grave sinal de alerta: os índices de diabetes cresceram 62% em 10 anos. Mas há a solução. Nossos repórteres encontram o homem que derrotou a doença genética correndo e ganhando medalhas. Para a maioria dos especialistas, seja onde for, o segredo da boa saúde está mesmo no prato e no estilo de vida de cada um de nós. De cima ela exibe uma silhueta de dar inveja. Explore essas curvas e você vai descobrir por que Florianópolis é uma das cidades com melhor qualidade de vida do país. Quem vê Matheus enchendo o carrinho de frutas e verduras não imagina. Na verdade, sempre fui gordo, desde criança, desde muito pequeno. Mas no último ano, ele venceu uma prova daquelas. Pai gordinho, mãe, irmãos, sobrinhos, todo mundo. Até o cachorro. Matheus perdeu 43 quilos em 11 meses e ajudou Florianópolis a alcançar uma proeza e tanto. Estamos na capital, que concentra o menor número de obesos do Brasil. A largada para Matheus foi abandonar a rotina de comida e bebidas industrializadas. Este professor da Universidade Federal de Santa Catarina pesquisou os efeitos do consumo excessivo de alimentos industrializados. O tipo de adoçante usado para realçar o sabor vira gordura. E a maior parte dela vai parar, sabe onde? Lá, direto na barriga. A pesquisa também revelou os efeitos de uma combinação bombástica. Comer mal e viver estressado engorda ainda mais. O estresse em si é uma situação que resulta na produção de hormônios que potencializam esses efeitos de uma dieta rica em açúcares, por exemplo. Essa gordura acumulada na barriga também pode aumentar a fome. Ela produz alguns sinais que ditam ao cérebro que ele eventualmente diminua a saciedade, que é o equivalente ao aumentar o apetite. Era assim com Matheus. Quanto mais ele comia, mais sentia vontade de comer. Foi aí que Ana entrou em cena. A mulher do Matheus descobriu o poder dos ingredientes de baixo e moderado índice glicêmico. São alimentos que ajudam a controlar a glicemia, o nível de açúcar no sangue. E o melhor de tudo: reduz a fome, principalmente pela questão da quantidade de fibras que tem nesses alimentos. Quer receita melhor? Mata a fome e ainda reduz por mais tempo a vontade de comer. Eu tento fazer algumas coisas saudáveis e gostosas. Matheus come com gosto. Sem perder o prazer, foi mais fácil manter o foco. Porque essa dieta não é tão restritiva. Esses regimes que a gente fazia mirabolantes, cheio de não posso, não pode, meu Deus, é pecado, onde já se viu. Isso faz com que a gente entre e queira sair. Quando a gente faz uma reeducação alimentar, é uma mudança de estilo e é natural. Carboidrato, por exemplo, pode. Basta aprender a escolher. Arroz integral, macarrão integral, biscoitos integrais, bolos integrais. Também a gente tem leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, que também tem baixo índice glicêmico. Pesquisas feitas no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina mostraram resultados surpreendentes.
Das pessoas que consumiram uma dieta de baixo índice glicêmico, houve uma redução significativa de até 8 centímetros na região abdominal e também teve uma diminuição de peso em torno de 2 quilos em uma semana de dieta de baixo índice glicêmico. Olha só, passou desse número aqui de calça, 60, né? É. Gente, 60, tá isso aí, ó, 42. Vamos ver. Dava para colocar 2 Mateus aqui dentro tranquilamente, hein? Algumas misturas parecem mágicas. A gente pode controlar a carga glicêmica da refeição introduzindo, por exemplo, alimentos proteicos como um queijo, um iogurte, um leite, uma carne, um frango. É o que a Ana faz quando prepara o escondidinho de batata baroa para o Mateus. Mistura carboidrato com proteína. Então, quando a gente mistura esses alimentos, a gente controla o açúcar no sangue. Consequentemente, a gente produz menos e acumula menos gordura no nosso corpo. Quanto mais verdes, mais baixo o índice glicêmico das frutas. Se você gosta de uma saladinha, procure manter a casca e acrescente uma dessas opções. A gente pode consumir junto uma granola, aveia, colocar algumas nozes, castanhas, que vão diminuir o índice glicêmico dessa salada de fruta, consequentemente diminuindo a velocidade com que esses alimentos são transformados em açúcar no corpo. Mateus até batizou a dieta, que mudou a vida dele. Dieta da felicidade. Por quê? Porque dá pra comer um bocado de coisa que antes não podia. E mesmo assim o resultado vem. Tanto vem que Ana pegou carona. Ela perdeu 22 quilos desde que resolveu ajudar o marido a emagrecer. Nem parece o mesmo casal, né? Foram tantas mudanças. Principalmente a questão da disposição, da concentração. Eu acho que o fato da gente estar se sentindo mais leve, a gente se sente mais feliz também. Para cima e para baixo. Das 7 da manhã às 5 da tarde. Lá vai o Reginaldo, andando de um consultório a outro, caminhando e caminhando. Uma paradinha para o almoço e mais caminhada, mais visita a médicos. Esse é o trabalho de representante da indústria farmacêutica na zona sul do Rio. No fim do dia, Reginaldo andou 7 quilômetros e 880 metros. Hora de descansar, certo? Que nada. Ele troca de roupa, põe o uniforme de corrida e... Peraí, uniforme de corrida? Isso mesmo. Veja com seus próprios olhos. Reginaldo correndo no aterro do Flamengo. Assim ele mantém os 79 quilos no corpo de 1,81 m. Esta noite, Reginaldo correu 8 quilômetros. Total do dia, entre as caminhadas do trabalho e a corrida com os amigos, quase 16 quilômetros. E isso é apenas um aperitivo de começo de semana para ele. Correr para mim significa vencer os meus problemas, enfim, aquilo que eu passo, eu quero ser uma pessoa melhor, isso é vencer para mim, entendeu? É filosófico, Dinei. Corrida para o Reginaldo é mais que paixão, é luta pela vida. O corpo atlético do Reginaldo esconde uma doença perigosa, diabetes. O número de diabéticos no Brasil disparou. Cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos e o Rio de Janeiro é o campeão da doença. Mas é aqui no Maracanã, palco de campeões, que o Reginaldo ganha fôlego para disputar maratonas e conquistar vitórias. A maior de todas foi a guinada que ele deu na vida. 8 anos atrás, o Reginaldo era um outro homem, bem diferente do que vemos hoje. Ele era assim, obeso e sedentário. Pesava mais de 115 quilos. Era tão diferente que essa foto antiga confundiu a própria mãe do Reginaldo. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe. Quem é esse que está do teu lado? Ah, tá. Eu acho que é aquele ator, né? Vocês ouviram, né? Deus te abençoe. Quem é Dona esse Marlene que tá do teu não lado? reconheceu o próprio filho.
Dona Ai, acho que é Marlene. criador, Não, não é isso, não. Aham. Porque eu tava sem óculos. Aham, estava sem óculos. Esse aí foi o auge. Lembra desse cara, mãe? Isso em Lembro. Esse foi o auge. Isso aqui foi no dia do meu aniversário. A filha Maria Eduarda mostra outra foto impressionante. Quem era esse? Meu pai. Meu pai. Com Bem. quem? Eu e minha prima. O que é uma transformação, né? Então, quando os outros diziam pra mim, nossa, o Naldo tá gordo, aquilo me machucava, sabe? Aí falava que chegou o gordinho. Né? Pra mim aquilo era um bullying comigo. Reginaldo nem sabe ao certo quanto chegou a pesar, porque ele desistiu quando chegou a 115 quilos. Falei, chega, não me peso mais. Né? Era um terror se pesar? Era. Foi como eu disse, eu tinha, não é problema de autoestima, mas eu não gostava de tirar foto, não gostava de ir no espelho. Tinha uma questão aí. A obesidade não era apenas uma questão de aparência, de estética. E aí, quando eu fui fazer uma entrevista, eu passei num processo seletivo, eu fui trabalhar numa outra multinacional e eles pediram o exame de sangue normal, um procedimento normal, né? Só que não estava tudo normal. O exame revelou que Reginaldo tinha ficado diabético. E ele lembrou o sofrimento que a diabetes causou nas duas avós. Minha avó por parte de pai, a avó Judite, e a minha avó Aida, que é a minha avó por parte de mãe, que perdeu parte do pé, né? Hoje em dia eu sei, né, que é da diabetes. do pé diabético, né? Ela pisou num prego e a ferida não cicatrizava, a ferida foi se alastrando e foi cortando parte do pé, até o dia que a vovó faleceu muito nova, por complicações do diabetes. E que isso tudo veio na minha cabeça. Então eu tenho que reiniciar minha vida. Esse reinício de vida, correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas, não foi nada fácil. É a primeira vez que eu fiz isso. Eu fiz aquela volta de 7,5 km e eu cheguei chorando. Por quê? Porque eu tive muita dor. Doía tudo, Ednei. Doía tudo. Doía a perna, doía o cabelo, doía o braço, doía tudo. Mas eu falei, eu vou me manter firme. Com chuva, com sol, com que tempo que tivesse. Ia para a lagoa? Ia para a lagoa. E aí eu comecei a ter resultado. Comecei a diminuir 1 quilo, mais 1 quilinho, e aí foi seguindo. O apoio familiar significa o quê? Tudo. No movimento desse? Tudo. Eu digo o seguinte, se não fosse o apoio da minha esposa, eu acho que eu não ia conseguir. Não foi uma coisa que foi rápida, foi uma coisa que foi no decorrer de alguns anos, então foi uma perda gradativa. Por isso que ele consegue manter. Orientado por médicos e nutricionistas, Reginaldo mudou completamente a alimentação. Na mesa do lanche, só comidas leves. Tem pães, queijo branco, blanquê de peru e muitas frutas. Gente feliz tem mais disposição para se mexer. E morar em Floripa é um estímulo para manter o pique. A cidade inspira. É uma das campeãs em atividade física no Brasil. Pô, a cidade é tão bonita, né? Que dá vontade de acordar cedo, pedalar, caminhar, se mexer, né? Luan veio morar na ilha há 2 anos e meio. Olhando aqui o porta-malas do carro do Luan, fica difícil acreditar que quando ele morava em Macapá era sedentário. Agora sai de casa levando tudo isso, gente. Tem skate, tem raquete de tênis, aqui em cima uma prancha de surf e às vezes ele sai com bike, ou seja, fez uma mudança de vida radical. Ver tanta gente se mexendo ajudou e Luan entrou na onda. Só o fato de entrar na água, já vale o dia, já valeu toda a carga da semana, ficou tudo no mar. Entre prédios e asfalto, cresce a busca por qualidade de vida. Nessa horta, todo mundo mete a mão, tanto para plantar quanto para colher. A maioria das pessoas aqui mora nos prédios vizinhos e costuma trazer de casa o lixo orgânico para adubar a terra. De presente, leva verduras orgânicas fresquinhas. Esse também é um jeito de descobrir novos sabores.
ver a planta crescer, isso traz um vínculo, né? Uma vontade de experimentar. A rabanete eu já provei, também já provei, qual que é o mesmo nome disso? Couve. A agricultura urbana é uma ideia que está se espalhando por onde a gente nem imagina. Quem frequenta posto de saúde aqui em Florianópolis tem a chance de economizar dinheiro lá na feira. Achou estranho? Eu explico. É que aqui se usa todo e qualquer pedacinho de terra para plantar. Este espaço, por exemplo, não era usado para nada aqui nos fundos do posto de saúde. E olha só, se transformou numa bela horta. Tem verduras, legumes. Em alguns postos você encontra até frutas. Olha lá a dona Dileta colhendo um cacho de banana. Ah, a minha pequena adora. A filha acompanha a mãe nas aulas com as nutricionistas do posto de saúde. Aqui a comunidade aprende a tirar proveito de tudo que encontra na horta. Talos e folhas são os principais ingredientes desta torta deliciosa. 70% dos postos de saúde de Floripa já tem um cantinho reservado para uma horta comunitária. O que se planta aqui é um jeito de viver melhor. Para viver melhor é preciso, acima de tudo, força de vontade e disciplina. Reginaldo sabe muito bem disso. Ele controla o peso, a glicemia e a pressão. Nas paredes e estantes da casa, a recompensa de tanto esforço. Essa é a mais importante. Por quê? Porque essa foi a primeira. Quando a gente toma consciência de que a coisa tem que mudar. A mudança não para nunca. Lá vai Reginaldo em mais um desafio. Uma corrida de 75 quilômetros de Bertioga até Maresias. Foram 7 horas e 43 minutos. Reginaldo chegou em 26º lugar. E na Maratona da Saúde, Reginaldo é campeão absoluto. Qual o segredo de Palmas, a capital mais saudável do Brasil? E os espantosos efeitos de uma dieta radical, controlada grama a grama. É daqui a pouco. Boa noite. O Globo Repórter começa com uma pergunta para todos os brasileiros. Por que, afinal, estamos engordando tanto? Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela um mapa surpreendente. A capital mais jovem do Brasil é também a mais saudável. Mas qual o segredo de Palmas? Florianópolis tem o menor número de obesos do país. A receita que combina os prazeres da atividade física com uma dieta de poucas restrições está mudando o perfil da população. E o mais grave sinal de alerta: os índices de diabetes cresceram 62% em 10 anos. Mas há solução. Nossos repórteres encontram o homem que derrotou a doença genética correndo e ganhando medalhas. Para a maioria dos especialistas, seja onde for, o segredo da boa saúde está mesmo no prato e no estilo de vida de cada um de nós. De cima ela exibe uma silhueta de dar inveja. Explore essas curvas e você vai descobrir por que Florianópolis é uma das cidades com melhor qualidade de vida do país. Quem vê Matheus enchendo o carrinho de frutas e verduras não imagina. Na verdade, sempre fui gordo, desde criança, desde muito pequeno.
Mas no último ano, ele venceu uma prova daquelas. Pai gordinho, mãe, irmãos, sobrinhos, todo mundo. Até o cachorro. Matheus perdeu 43 quilos em 11 meses e ajudou Florianópolis a alcançar uma proeza e tanto. Estamos na capital, que concentra o menor número de obesos do Brasil. A largada para Matheus foi abandonar a rotina de comida e bebidas industrializadas. Este professor da Universidade Federal de Santa Catarina pesquisou os efeitos do consumo excessivo de alimentos industrializados. O tipo de adoçante usado para realçar o sabor vira gordura. E a maior parte dela vai parar, sabe onde? Lá, direto na barriga. A pesquisa também revelou os efeitos de uma combinação bombástica. Comer mal e viver estressado engorda ainda mais. O estresse em si é uma situação que resulta na produção de hormônios que potencializam esses efeitos de uma dieta rica em açúcares, por exemplo. Essa gordura acumulada na barriga também pode aumentar a fome. Ela produz alguns sinais que ditam ao cérebro que ele eventualmente diminua a saciedade, que é o equivalente ao aumentar o apetite. Era assim com Matheus. Quanto mais ele comia, mais sentia vontade de comer. Foi aí que Ana entrou em cena. A mulher do Matheus descobriu o poder dos ingredientes de baixo e moderado índice glicêmico. São alimentos que ajudam a controlar a glicemia, o nível de açúcar no sangue. E o melhor de tudo, reduz a fome, né? Principalmente pela questão da quantidade de fibras que tem nesses alimentos. Quer receita melhor? Mata a fome e ainda reduz por mais tempo a vontade de comer. Eu tento fazer algumas coisas saudáveis e gostosas. Matheus come com gosto. Sem perder o prazer, foi mais fácil manter o foco. Porque essa dieta não é tão restritiva. Esses regimes que a gente fazia mirabolantes, cheio de não posso, não pode, meu Deus, é pecado, onde já se viu. Isso faz com que a gente entre e queira sair. Quando a gente faz uma reeducação alimentar, é uma mudança de estilo e é natural. Carboidrato, por exemplo, pode. Basta aprender a escolher. Arroz integral, macarrão integral, biscoitos integrais, bolos integrais. Também a gente tem leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, que também tem baixo índice glicêmico. Pesquisas feitas no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina mostraram resultados surpreendentes. Das pessoas que consumiram uma dieta de baixo índice glicêmico, houve uma redução significativa de até 8 centímetros na região abdominal e também teve uma diminuição de peso em torno de 2 quilos em uma semana de dieta de baixo índice glicêmico. Olha só, passou desse número aqui de calça, 60, né? É. Gente, 60, tá isso aí, ó, 42. Vamos ver. Dava para colocar 2 Matheus aqui dentro tranquilamente, hein? Algumas misturas parecem mágicas. A gente pode controlar a carga glicêmica da refeição introduzindo, por exemplo, alimentos proteicos como um queijo, um iogurte, um leite, uma carne, um frango. É o que a Ana faz quando prepara o escondidinho de batata baroa para o Matheus. Mistura carboidrato com proteína. Então, quando a gente mistura esses alimentos, a gente controla o açúcar no sangue. Consequentemente, a gente produz menos e acumula menos gordura no nosso corpo. Quanto mais verdes, mais baixo o índice glicêmico das frutas. Se você gosta de uma saladinha, procure manter a casca e acrescente uma dessas opções. A gente pode consumir junto uma granola, aveia, colocar algumas nozes, castanhas, que vão diminuir o índice glicêmico dessa salada de fruta, consequentemente diminuindo a velocidade com que esses alimentos são transformados em açúcar no corpo. Matheus até batizou a dieta, que mudou a vida dele. Dieta da felicidade. Por quê? Porque dá para comer um bocado de coisa que antes não podia. E mesmo assim o resultado vem. Tanto vem que Ana pegou carona. Ela perdeu 22 quilos desde que resolveu ajudar o marido a emagrecer. Nem parece o mesmo casal, né? Foram tantas mudanças. Principalmente a questão da disposição, da concentração.
Eu acho que o fato da gente estar se sentindo mais leve, a gente se sente mais feliz também. Para cima e para baixo. Das 7 da manhã às 5 da tarde. Lá vai o Reginaldo, andando de um consultório a outro, caminhando e caminhando. Uma paradinha para o almoço e mais caminhada, mais visita a médicos. Esse é o trabalho de representante da indústria farmacêutica na zona sul do Rio. No fim do dia, Reginaldo andou 7 quilômetros e 880 metros. Hora de descansar, certo? Que nada. Ele troca de roupa, põe o uniforme de corrida e... Peraí, uniforme de corrida? Isso mesmo. Veja com seus próprios olhos. Reginaldo correndo no aterro do Flamengo. Assim ele mantém os 79 quilos no corpo de 1,81 m. Esta noite, Reginaldo correu 8 quilômetros. Total do dia, entre as caminhadas do trabalho e a corrida com os amigos, quase 16 quilômetros. E isso é apenas um aperitivo de começo de semana para ele. Correr para mim significa vencer os meus problemas, enfim, aquilo que eu passo, eu quero ser uma pessoa melhor, isso é vencer para mim, entendeu? É filosófico, Dinei. Corrida para o Reginaldo é mais que paixão, é luta pela vida. O corpo atlético do Reginaldo esconde uma doença perigosa, diabetes. O número de diabéticos no Brasil disparou. Cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos e o Rio de Janeiro é o campeão da doença. Mas é aqui no Maracanã, palco de campeões, que o Reginaldo ganha fôlego para disputar maratonas e conquistar vitórias. A maior de todas foi a guinada que ele deu na vida. 8 anos atrás, o Reginaldo era um outro homem, bem diferente do que vemos hoje. Ele era assim, obeso e sedentário. Pesava mais de 115 quilos. Era tão diferente que essa foto antiga confundiu a própria mãe do Reginaldo. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe. Quem é esse que está do teu lado? Ah, tá. Eu acho que é aquele ator, né? Vocês ouviram, né? Deus te abençoe. Quem é Dona esse Marlene que tá do teu não lado? reconheceu o próprio filho. Ah, Dona tá. Eu acho que é aquele Marlene. ator, né? Não, não é isso, não. Aham. Porque eu tava sem óculos. Aham, estava sem óculos. Esse aí foi o auge. Lembra desse cara, mãe? Isso em Lembro. Esse foi o auge. Isso aqui foi no dia do meu aniversário. A filha Maria Eduarda mostra outra foto impressionante. Quem era esse? Meu pai. Meu pai. Com bem, quem? eu e minha prima. O que é uma transformação, né? Então, quando os outros diziam pra mim, nossa, o Naldo tá gordo, aquilo me machucava, sabe? Aí falava que chegou o gordinho. Né? Pra mim aquilo era um bullying comigo. Reginaldo nem sabe ao certo quanto chegou a pesar, porque ele desistiu quando chegou a 115 quilos. Falei, chega, não me peso mais. Né? Era um terror se pesar? Era. Foi como eu disse, eu tinha, não é problema de autoestima, mas eu não gostava de tirar foto, não gostava de ir no espelho. Tinha uma questão aí. A obesidade não era apenas uma questão de aparência, de estética. E aí, quando eu fui fazer uma entrevista, eu passei num processo seletivo, eu fui trabalhar numa outra multinacional e eles pediram o exame de sangue normal, um procedimento normal, né? Só que não estava tudo normal. O exame revelou que Reginaldo tinha ficado diabético. E ele lembrou o sofrimento que a diabetes causou nas duas avós. Minha avó por parte de pai, a avó Judite, e a minha avó Aida, que é a minha avó por parte de mãe, que perdeu parte do pé, né? Hoje em dia eu sei, né, que é da diabetes. do pé diabético, né? Ela pisou num prego e a ferida não cicatrizava, a ferida foi se alastrando e foi cortando parte do pé,
Até o dia que a vovó faleceu muito nova, por complicações do diabetes. E que isso tudo veio na minha cabeça. Então eu tenho que reiniciar minha vida. Esse reinício de vida, correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas, não foi nada fácil. É a primeira vez que eu fiz isso. Eu fiz aquela volta de 7,5 km e eu cheguei chorando. Porque eu tive muita dor. Doía tudo, Ednei. Doía tudo. Doía a perna, doía o cabelo, doía o braço, doía tudo. Mas eu falei, eu vou me manter firme. Com chuva, com sol, com que tempo que tivesse. Ia para a Lagoa? Ia para a Lagoa. E aí eu comecei a ter resultado. Comecei a diminuir 1 quilo, mais 1 quilinho, e aí foi seguindo. O apoio familiar significa o quê? Tudo. No movimento desse? Tudo. Eu digo o seguinte, se não fosse o apoio da minha esposa, eu acho que eu não ia conseguir. Não foi uma coisa que foi rápida, foi uma coisa que foi no decorrer de alguns anos, então foi uma perda gradativa. Por isso que ele consegue manter. Orientado por médicos e nutricionistas, Reginaldo mudou completamente a alimentação. Na mesa do lanche, só comidas leves. Tem pães, queijo branco, blanquê de peru e muitas frutas. Gente feliz tem mais disposição para se mexer. E morar em Floripa é um estímulo para manter o pique. A cidade inspira. É uma das campeãs em atividade física no Brasil. Pô, a cidade é tão bonita, né? Que dá vontade de acordar cedo, pedalar, caminhar, se mexer, né? Luan veio morar na ilha há 2 anos e meio. Olhando aqui o porta-malas do carro do Luan, fica difícil acreditar que quando ele morava em Macapá era sedentário. Agora sai de casa levando tudo isso, gente. Tem skate, tem raquete de tênis, aqui em cima uma prancha de surf e às vezes ele sai com bike, ou seja, fez uma mudança de vida radical. Ver tanta gente se mexendo ajudou e Luan entrou na onda. Só o fato de entrar na água já vale o dia, já valeu toda a carga da semana. Ficou tudo no mar. Entre prédios e asfalto, cresce a busca por qualidade de vida. Nessa horta, todo mundo mete a mão, tanto para plantar quanto para colher. A maioria das pessoas aqui mora nos prédios vizinhos e costuma trazer de casa o lixo orgânico para adubar a terra. De presente, leva verduras orgânicas fresquinhas. Esse também é um jeito de descobrir novos sabores. Ver a planta crescer, isso traz um vínculo, né? Uma vontade de experimentar. A rabanete eu já provei, também já provei, qual que é o mesmo nome disso? Couve. A agricultura urbana é uma ideia que está se espalhando por onde a gente nem imagina. Quem frequenta posto de saúde aqui em Florianópolis tem a chance de economizar dinheiro lá na feira. Achou estranho? Eu explico. É que aqui se usa todo e qualquer pedacinho de terra para plantar. Este espaço, por exemplo, não era usado para nada aqui nos fundos do posto de saúde. E olha só, se transformou numa bela horta. Tem verduras, legumes. Em alguns postos você encontra até frutas. Olha lá a dona Dileta colhendo um cacho de banana. Ah, a minha pequena adora. A filha acompanha a mãe nas aulas com as nutricionistas do posto de saúde. Aqui a comunidade aprende a tirar proveito de tudo que encontra na horta. Talos e folhas são os principais ingredientes desta torta deliciosa. 70% dos postos de saúde de Floripa já tem um cantinho reservado para uma horta comunitária. O que se planta aqui é um jeito de viver melhor. Para viver melhor é preciso, acima de tudo, força de vontade e disciplina. Reginaldo sabe muito bem disso. Ele controla o peso, a glicemia e a pressão. Nas paredes e estantes da casa, a recompensa de tanto esforço. Essa é a mais importante. Por quê? Porque essa foi a primeira. Quando a gente toma consciência de que a coisa tem que mudar,
A mudança não para nunca. Lá vai Reginaldo em mais um desafio. Uma corrida de 75 quilômetros de Bertioga até Maresias. Foram 7 horas e 43 minutos. Reginaldo chegou em 26º lugar. E na Maratona da Saúde, Reginaldo é campeão absoluto. Qual o segredo de Palmas, a capital mais saudável do Brasil? E os espantosos efeitos de uma dieta radical, controlada grama a grama. É daqui a pouco. Ritmo frenético, contagiante. Animação aqui não tem limite de idade. E se o lema é requebrar, ninguém obedece com mais dedicação que a Nani. Paulistana, 39 anos, ela vem caminhando de Campo Limpo, na zona sul da capital, até a vizinha em Budas Artes, todo sábado de manhã. Sabe por quê? É divertido. É muito divertido. Você nem lembra de que você está aqui pela saúde. É pura diversão. Isso mesmo, diversão e saúde. O clima é de festa num exercício aeróbico de grande intensidade. Quantas calorias é possível queimar numa aula dessa? Até 1000 calorias numa aula. Nani, com certeza, ela vai pelo menos umas 900 calorias sempre. A Nani, ela já se joga, ela dança com muita graciosidade. Graciosidade e um tanto de contorcionismo. 2 vezes por semana, na aula de Pilates, outra atividade física da Nani. Ao mesmo tempo que ela está alongando, ela faz fortalecimento da musculatura. Tanta atividade como faz a Nani aqui em São Paulo é exceção. Na pesquisa do Ministério da Saúde, São Paulo aparece em último lugar em atividades físicas entre todas as capitais do país. Só cerca de 3 em cada 10 pessoas se exercitam no tempo livre. Nas horas vagas, o que faz a Nani? Ela caminha diariamente e faz um bocado de atividade física no trabalho como empregada doméstica. Quando a dona de casa está viajando, é a Hannah que dá as boas-vindas. Esse aqui é um colo. Esse aqui é um colo. É. Vamos, vem. Na conversa descontraída com a gente, a Nani revela: ela começou a cuidar da saúde por causa de uma tragédia na família. Do que morreu sua irmã? Ela infartou. Ela teve um infarto fulminante. Você corre esse risco? Acredito que sim, né? Você fala com uma calma? Acredito que sim, né? Eu acredito, porque ela era muito mais saudável que eu, de rotina, de alimentação, de cuidados. Ela era bem mais cuidadosa que eu. Foi um grande alerta, porque pra mim, eu só tava gordinha. Não tinha risco a minha saúde estar acima do peso, porque toda a vida eu estive acima do peso. A morte dela deu uma sacudida. A sacudida foi tão grande que Nani procurou ajuda médica. Começou mudando radicalmente a alimentação. Cortou carboidratos, aumentou a quantidade de legumes, passou a comer muito peixe. No trabalho, ela arranja tempo para preparar. Em casa, a família acompanha e incentiva a dieta. Júlio César põe a mesa, Priscila prepara as panquecas de farinha integral. O almoço é leve, com salada e peito de peru. Na hora de Nani voltar aos médicos para saber o resultado da dieta e exercícios, a gente foi com ela. Um ano atrás, a Nani se pesou nessa mesma balança e estava com 110 quilos. Desta vez, chegou a 101,900. E ela tem ambições de descer até 80 quilos. Boa ambição. Essa é a meta. Além de perder peso, Nani se sente renovada. Hoje eu tenho mais flexibilidade, eu canso menos, eu consigo andar muito mais com facilidade. Antes eu não conseguia. Um pouquinho que eu andava eu já estava cansada. Coração, tudo bem? Tudo bem.
As taxas de sangue melhoraram. Só o colesterol ficou um pouco acima do desejado. O colesterol total deu 218, o limite dele é 200. O culpado do aumento tem nome. Aliás, a culpada. Batata frita. Batata frita para você é um pecado. É um pecado. É uma coisa que eu não consigo resistir. A batata frita. Se eu pudesse viver só de batata, eu viveria só de batata. Você não precisa restringir um determinado alimento, mas que também não venha te causar um problema de saúde, tá? Ou seja, equilíbrio é a palavra-chave. Esse é um daqueles momentos difíceis para quem está de dieta ou tem restrições alimentares. Escolher o que comer e, mais importante, qual quantidade de comer. Primeira coisa, o mais importante agora é você perceber, conversa com o seu próprio corpo e percebe qual é a sua fome nesse momento. Então, você vai passar por todos os alimentos que estão disponíveis aqui e olhando o que te interessa mais, o que você tem vontade. Outra dica importante, a proporção de cada alimento no prato. O ideal, então, é que os legumes e verduras façam parte assim, de mais ou menos metade do seu prato. Então, metade do que você vai comer. Na hora dos pratos quentes, Nani escolhe uma pequena porção de lasanha. Esse prato é um prato adequado, está balanceado. Só que assim, a gente tem que conversar que a lasanha a gente não vai comer com uma frequência muito grande hoje. A alimentação ela tem que ser prazerosa. Só tem que ser com equilíbrio, com moderação, sempre visando a nossa saúde, né, também. E não tem essa de alimento proibido. O importante é a gente prestar sempre atenção na quantidade e na frequência que a gente come esses alimentos. No trabalho, Nani põe em prática o que aprendeu. Do forno sai um peixe coberto com cenoura e abobrinha. Ela coloca um pouco de arroz e mandioquinha. Lição feita com louvor. Com pratos saudáveis como este, em 2 meses, o colesterol total baixou de 218 para 159. Está pronto um prato colorido e equilibrado. Eu gosto de pratos bonitos. Dá uma alegria você olhar e sentar para comer um prato bonito. Nani raramente come na rua. Mas e quem come? Como faz diante de tantas tentações? A resposta está aqui, nas marmitas. A gente consegue limitar aí o uso de sódio, uma série de questões aí que a gente consegue ter um controle, né? Também a questão econômica. Marmita é uma boa solução, mas exige alguns cuidados. Primeiro é pensar na porção. Quando a gente coloca numa vasilha, num outro pote que não é o seu prato, você às vezes perde um pouco dessa noção da quantidade. Ellen sabe controlar as porções. Isso me fez com que perdesse peso, Quanto? quase 7 quilos em 3 meses. Na marmita vai uma comida saudável para comer no trabalho no dia seguinte. Eu comendo na rua, na verdade, eu tinha muita tentação. Batata frita, tudo aquilo que todo mundo gosta e não faz tão bem. Casada, mãe de 2 crianças, um menino de 4, a menina de 5, Ellen tem de ser prática na hora de preparar refeições diferentes para 4 pessoas. Cenoura, aipim, aí eu já deixo as porçõezinhas congeladas. Aí quando eu chego é mais rápido, porque é muito corrido. Junto com o jantar da família, Ellen aproveita e já faz o almoço do dia seguinte. Na empresa onde trabalha como analista de seguros, Ellen tem onde guardar e esquentar a comida. E um refeitório para comer sem correria. Vários colegas também estão fazendo como a Ellen. Reduziu bastante meus custos. Então, é ou não é uma boa receita? E se você quiser rever todas estas receitas de vida saudável, acesse o Globoplay. E fique agora com a super série Os Dias Eram Assim. Boa noite e até a próxima sexta.
Boa noite. O Globo Repórter começa com uma pergunta para todos os brasileiros. Por que, afinal, estamos engordando tanto? Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela um mapa surpreendente. A capital mais jovem do Brasil é também a mais saudável. Mas qual o segredo de Palmas? Florianópolis tem o menor número de obesos do país. A receita que combina os prazeres da atividade física com uma dieta de poucas restrições está mudando o perfil da população. E o mais grave sinal de alerta: os índices de diabetes cresceram 62% em 10 anos. Mas há solução. Nossos repórteres encontram o homem que derrotou a doença genética correndo e ganhando medalhas. Para a maioria dos especialistas, seja onde for, o segredo da boa saúde está mesmo no prato e no estilo de vida de cada um de nós. De cima ela exibe uma silhueta de dar inveja. 2 quilos desde que resolveu ajudar o marido a emagrecer. Nem parece o mesmo casal, né? Foram tantas mudanças. Principalmente a questão da disposição, da concentração. Eu acho que o fato da gente estar se sentindo mais leve, a gente se sente mais feliz também. Para cima e para baixo. Das 7 da manhã às 5 da tarde. Lá vai o Reginaldo, andando de um consultório a outro, caminhando e caminhando. Uma paradinha para o almoço e mais caminhada, mais visita a médicos. Esse é o trabalho de representante da indústria farmacêutica na Zona Sul do Rio. No fim do dia, Reginaldo andou 7 quilômetros e 880 metros. Hora de descansar, certo? Que nada. Ele troca de roupa, põe o uniforme de corrida e... Peraí, uniforme de corrida? Isso mesmo. Veja com seus próprios olhos. Reginaldo correndo no aterro do Flamengo. Assim, ele mantém os 79 quilos no corpo de 1,81 m. Esta noite, Reginaldo correu 8 quilômetros. Total do dia, entre as caminhadas do trabalho e a corrida com os amigos, quase 16 quilômetros. Explore essas curvas e você vai descobrir por que Florianópolis é uma das cidades com melhor qualidade de vida do país. Quem vê Matheus enchendo o carrinho de frutas e verduras não imagina. Na verdade, sempre fui gordo, desde criança, desde muito pequeno. Mas no último ano, ele venceu uma prova daquelas. Pai gordinho, mãe, irmãos, sobrinhos, todo mundo? Até o cachorro. Matheus perdeu 43 quilos em 11 meses e ajudou Florianópolis a alcançar uma proeza e tanto. Estamos na capital, que concentra o menor número de obesos do Brasil. A largada para Matheus foi abandonar a rotina de comida e bebidas industrializadas. Este professor da Universidade Federal de Santa Catarina pesquisou os efeitos do consumo excessivo de alimentos industrializados. O tipo de adoçante usado para realçar o sabor vira gordura. E a maior parte dela vai parar, sabe onde? Lá, direto na barriga. A pesquisa também revelou os efeitos de uma combinação bombástica. Comer mal e viver estressado engorda ainda mais. O estresse em si é uma situação que resulta na produção de hormônios que potencializam esses efeitos de uma dieta rica em açúcares, por exemplo. Essa gordura acumulada na barriga também pode aumentar a fome.
ela produz alguns sinais que ditam ao cérebro que ele eventualmente diminua a saciedade, que é o equivalente ao aumentar o apetite. Era assim com Matheus. Quanto mais ele comia, mais sentia vontade de comer. Foi aí que Ana entrou em cena. A mulher do Matheus descobriu o poder dos ingredientes de baixo e moderado índice glicêmico. São alimentos que ajudam a controlar a glicemia, o nível de açúcar no sangue. E o melhor de tudo, reduz a fome, né? Principalmente pela questão da quantidade de fibras que tem nesses alimentos. Quer receita melhor? Mata a fome e ainda reduz por mais tempo a vontade de comer. Eu tento fazer algumas coisas saudáveis e gostosas. Matheus come com gosto. Sem perder o prazer, foi mais fácil manter o foco. Porque essa dieta não é tão restritiva. Esses regimes que a gente fazia mirabolantes, cheios de não posso, não pode, meu Deus, é pecado, onde já se viu. Isso faz com que a gente entre e queira sair. Quando a gente faz uma reeducação alimentar, é uma mudança de estilo e é natural. Carboidrato, por exemplo, pode. Basta aprender a escolher. Arroz integral, macarrão integral, biscoitos integrais, bolos integrais. Também a gente tem leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, que também tem baixo índice glicêmico. Pesquisas feitas no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina mostraram resultados surpreendentes. Das pessoas que consumiram uma dieta de baixo índice glicêmico, houve uma redução significativa de até 8 centímetros na região abdominal e também teve uma diminuição de peso em torno de 2 quilos em uma semana de dieta de baixo índice glicêmico. Olha só, passou desse número aqui de calça, 60, né? É. Gente, 60, tá isso aí, ó, 42. Vamos ver. Dava para colocar 2 Matheus aqui dentro tranquilamente, hein? Algumas misturas parecem mágicas. A gente pode controlar a carga glicêmica da refeição introduzindo, por exemplo, alimentos proteicos como um queijo, um iogurte, um leite, uma carne, um frango. É o que a Ana faz quando prepara o escondidinho de batata baroa para o Matheus. Mistura carboidrato com proteína. Então, quando a gente mistura esses alimentos, a gente controla o açúcar no sangue. Consequentemente, a gente produz menos e acumula menos gordura no nosso corpo. Quanto mais verdes, mais baixo o índice glicêmico das frutas. Se você gosta de uma saladinha, procure manter a casca e acrescente uma dessas opções. A gente pode consumir junto uma granola, aveia, colocar algumas nozes, castanhas, que vão diminuir o índice glicêmico dessa salada de fruta, consequentemente diminuindo a velocidade com que esses alimentos são transformados em açúcar no corpo. Matheus até batizou a dieta, que mudou a vida dele. Dieta da felicidade. Por quê? Porque dá para comer um bocado de coisa que antes não podia. E mesmo assim o resultado vem. Tanto vem que Ana pegou carona. Ela perdeu 20